Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje nós iremos aprender, vou ensinar para vocês esse modelinho aqui, que é um modelinho que tem aqui no canal há bastante tempo, né? Essa versão aqui é exclusiva minha aqui, gente, do canal, tá? Então, eu vou trazer aqui uma releitura do que eu já tenho aqui no canal. Esse aqui eu fiz no tamanho de 9 centímetros, tamanho que vai servir aí num bebê de 1 a 3 meses de idade, dependendo do tamanho, da estrutura do bebezinho também, pode ser que sirva um pouquinho mais. Esse sapatinho aqui, ele é bem fácil de fazer, só tem bastante etapas, tá? Porque a sola dele é dupla, então você repete ela 2 vezes. E essa sola dupla, gente, eu tenho que deixar aqui os créditos para a Geisa Franco, lá do canal Mágica do Crochê. Ela atualmente tá paradinha, né? Porque não tá encontrando um meio ainda não encontrou um meio, mas vai dar um jeitinho de voltar a gravar os vídeos lá pro canal. Vai lá, gente, dá uma forcinha, se inscreve no canal dela, tá? Que tem peças maravilhosas. Então, voltando a falar da base dobrada, essa base, ela é invenção da Geisa Franco, tá? Bem, então, gente, nós vamos precisar de pouquíssimos materiais para tá fazendo o nosso sapatinho. Eu espero que vocês gostem. Eu fiz na sola de crochê, vocês podem estar usando a sola que eu ensino aqui ou a sola que você já tem costume de fazer. Tem 70 pontos, tá? Se você já gostou aqui do nosso sapatinho, achou uma belezura, já deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Você não vai se arrepender, tenho certeza que toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, você vai ser avisado, tá? Mas para isso precisa ativar o sininho de notificações, que tem 2 aspinhas assim, tá? Bem, então é isso. Agora sim, nós vamos para a lista de materiais. Eu já vou mostrar para vocês esse pezinho molde que você vai encontrar na Carina Aviamentos. O contato dos fornecedores vão estar todos aqui na descrição do vídeo, tá? Ela vende o kit, mas você pode comprar avulso também. Tem no site, você pode também comprar através do WhatsApp. As etiquetinhas são da Cut Cut, tá? Ela tem vários tamanhos, vários formatos, você pode fazer aí com o seu logo, vai vendo lá com ela que ela vai fazer um trabalho maravilhoso, espetacular, com certeza para você. O pedacinho que eu utilizei é esse aqui, ó, lá da JHP Metais. Lá tem várias coisas, várias opções, tem ilhoses, tem enfeites, tem fivelinhas e outros tipos mais de cadastro, variedades. É o que não falta lá, tá, gente? Esse aqui que eu vou usar na peça tem 55 centímetros aproximadamente, tá? Usei colinha de silicone para poder fazer as colagens que serão necessárias aqui na peça. As agulhas foram a 1,75, que foi no corpo do sapatinho praticamente todo, na base também. Eu usei um fio só, então não precisei trocar de agulha. Mas para fazer esse detalhezinho preto aqui, eu usei um fio bem fininho, então usei aqui a agulha 1,50. Então, usei a 1,75 e a 1,50. O fio utilizado foi o Bella Fashion da Pinguim, mas você pode fazer ele todo no fio Bella também, se você não tiver. Esse aqui, por exemplo, eu fiz todo no fio Bella, até tirei o cadarcinho. Ele ficou bem durinho, só que para eu conseguir esse tamanho aqui, mesmo tamanho desse outro aqui, eu usei uma agulha fina, tá? No caso, com o fio Bella, eu usei a agulha 1,50. Com o fio Bella Fashion, eu utilizei a agulha 1,75. Fica aí a dica para você. Vai testando agulhas aí para você ver qual que vai ser melhor para você executar a sua peça, tá? E para fazer os detalhezinhos em preto, usei a Cleia 1000. A Cleia 1000, ela tem 1,51. 151, não é um ponto não, gente, perdão. 151 de tex, tá? Bem fininha. E a Bella Fashion, até esqueci de dizer, ela tem 295 de tex, a mesma tex do fio Anne. Então, você vai conseguir trabalhar o seu fio todo no fio Anne, vai conseguir trabalhar todo no fio Charme. Só vai precisar aí prestar atenção na agulha, tá? Para dar um resultado bem bacana.
Se quiser, pode usar marcadores. Eu quase não uso, eu acho que usei só na solinha. Não acredito que foi só na solinha, mas pedacinho de linha também dá muito certo. Eu não usei ilhoses aqui na peça, mas se você quiser, você pode usar ilhós número 54 e o alicate correspondente ou balancim correspondente a essa numeração de ilhós. Ilhós de alumínio, tá? Bem, acredito que eu já passei todas as informações aqui para a gente estar executando a nossa peça. Não usei palmilha porque a sola ela é dupla, então não precisamos de usar palmilha, mas fica como opção se você, caso você queira. Outro recado importante, gente, eu tenho 2 grupos no Facebook, eu deixo o link dos 2 aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês entrarem lá, vamos participar, vamos compartilhar os seus trabalhos, mostrar para as meninas, né, as peças feitas através do meu canal e de outros canais também. Podem ficar tranquilas que lá não tem briga, não tem nada disso, tá bom? Então é isso. Vamos participar lá do grupo, gente. Movimentar aquele grupo lá que tá muito parado. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha. Iniciando a nossa solinha com o nó inicial e 17 correntes. 1, 2, 3, 4. Pronto. Agora venho na terceira corrente e faço 2 pontos baixos. 1 e 2. As 2 correntes que pulamos servem como um ponto baixo. Então, aqui eu tenho 3 pontos baixos. Eu vou marcar aqui bem na segunda corrente que eu pulei para ficar mais fácil para eu fazer a emenda da carreira depois. Aqui, ó. Agora, eu vou seguir fazendo 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Um ponto para cada corrente seguinte. 2 meio pontos. E 7 pontos altos. Um pontinho em cada correntinha. Pronto, e agora na última correntinha que sobrou, eu faço 8 pontos altos, todos dentro desta mesma corrente. Prontinho, já tenho meus 8 pontos, agora eu já aproveito para esconder esse fio. Vou repetir aqui um ponto sobre cada ponto correspondente ao lado anterior, fazendo em cima de cada um ponto alto até ficarmos com 7. Ó, 1, 2 e assim até completar 7 pontos altos. Feitos 7 pontos, volto a repetir 2 meio pontos altos. E depois a sequência de 4 pontos baixos. Agora, aqui nós vamos vir no mesmo buraquinho onde eu tenho já aqueles 3 pontos e vamos fazer mais 3 pontos baixos, todos dentro desse mesmo buraquinho, desse mesmo espaço. Feito isso, agora vem aonde eu tenho marcado aqui. Eu vou inserir minha agulha exatamente nesse mesmo lugar e fazer um ponto baixíssimo, unindo a carreira. Finalizada a nossa primeira carreirinha. Iniciando a segunda carreira com 2 correntes que vão representar um meio ponto alto. Nesse mesmo lugar aqui, onde saem essas 2 correntes, nesse espacinho, eu faço mais um meio ponto alto. Tenho aqui um aumento de meio ponto alto. No próximo ponto, vocês vão observar que tem uma laçadinha que fica mais abaixo e uma mais acima. Você vai pegar com jeitinho, laça a agulha, você vai fazer mais um aumento de meio ponto alto aqui nesse pontinho, ó. Pega com jeitinho para você conseguir pegar as 2 laçadas.
vamos fazer mais um aumento de meio ponto alto. E mais um, no caso serão 3 aumentos seguidos um do outro. Feitos 3 aumentos de meio ponto, agora nós vamos seguir fazendo uma sequência de 13 meio pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Finalizada a sequência de 13 meio pontos, agora eu vou vir fazendo um aumento de meio ponto alto nos próximos 8 pontos. Ó, já tenho um aumento, são 2 pontos no mesmo lugar. Ó. 1, 2, e assim até completar 8 aumentos. 3, 4. Pronto, feitos 8 aumentos, que vão dar exatamente naqueles 8 pontinhos que nós fizemos, todos no mesmo lugar, ó, da carreira anterior. Então, agora, após os 8 aumentos, nós vamos repetir os 13 meio pontos altos. Vai sobrar 3 pontinhos no final. Pronto. E agora, nós vamos fazer 3 aumentos de meio ponto alto nos 3 últimos pontos. Já tenho 1, 2 e nosso último aumento, 3. Vou vir aqui, ó, na segunda corrente daquele primeiro ponto que nós fizemos, representando, né, aquelas duas correntes que representam um meio ponto. Na segunda corrente, eu faço um ponto baixíssimo. 2 correntes representando um meio ponto alto. Laço a agulha e vou fazer nesse mesmo buraquinho onde eu acabei de emendar a minha carreira, mais um meio ponto alto. Temos um aumento de meio ponto. Vou seguir fazendo mais 3 aumentos de meio ponto alto. Lembrando que o segundo ponto sempre fica assim, com a laçadinha um pouquinho para baixo e uma outra mais acima. Aí você dá um jeitinho para pegar as duas, senão pode dar errado aí a contagem depois, no final aí da sola. Já fiz um aumento no segundo ponto, no terceiro e agora no quarto ponto. 4 aumentos. Na sequência, eu faço 2 meio pontos altos. Deixa eu só arrumar aqui. 1, 2 e 13 pontos altos. Pronto. E agora, depois de feitos os 13 pontos altos, nós vamos fazer uma sequência de aumentos. Serão alternados por alguns pontos sozinho. Eu vou mostrar para vocês. Um aumento de ponto alto, um ponto alto sozinho. Aumento, um ponto. Aumento, um ponto. Aumento, 2 pontos. Um ponto alto mais um ponto alto, seguidos um do outro. Aumento, um ponto. Aumento, um ponto. Aumento, um pontinho e um aumento. Assim, finalizamos a sequência de aumentos. Agora, nós vamos voltar a trabalhar os nossos 13 pontos altos. 2 meio pontos. E 4 aumentos de meio ponto alto.
Um, dois, três e 4. Bem, aqui você pode fazer a emenda do jeito que você já tem costume aí. Só que eu gosto de fazer de uma forma que eu fico segura de que não vai aumentar ponto. Vou cortar um fiozinho grandinho para eu fazer um arremate também depois, trazendo aqui para baixo para tampar um pouquinho esse buraquinho. Olha, aqui eu puxo direto, vira a sola pelo avesso. Olha, aqui você pode usar esse fiozinho para tampar esse buraquinho, sem precisar trazer esse fio lá de cima. Então, vou fazer isso aqui primeiro, mostrar para vocês. Só vou trazer ele aqui para cima. E depois aqui, pegando, ó, na laçadinha, para baixo. E já faço um nozinho. Ó, aí já tampa o buraquinho do início da sola. Bem, continuando, virei o avesso. Agora, eu vou pular aqui aquelas duas correntes e já venho nas duas laçadinhas do segundo ponto. No caso, as duas correntes são o primeiro ponto. Eu pego dentro das duas alcinhas do segundo ponto. No caso, olhando assim, ó, contando de baixo para cima, vai parecer que você tá trabalhando na terceira correntinha, ó. Uma, essa da base, duas, e aqui na correntinha 3. Fica mais fácil. Puxo o fio pra cá, passando por debaixo das duas alcinhas. E agora eu venho, ó, naquele último pontinho, pegando dentro do nozinho assim, saindo lá no meio de onde sai o fio. E trago a perninha de linha pra baixo, formando uma alcinha. Que vai substituir aquele ponto, primeiro ponto que nós pulamos. Então, aí, ó, você não aumenta ponto na sola. Agora, eu trago o fio pra cá com cuidado, sem deixar repuxar aqui. E faço um nozinho. Ajeita aqui o seu pontinho. E, ó, ficou tudo certinho. Agora, é só cortar o excesso de fio. Você vai precisar de mais uma sola dessa para fazer o nosso tutorial de hoje. Então, está pronta a nossa solinha. De comprimento, ela fica com 9 centímetros certinho. O calcanhar com 3. E aqui na frente, com 4,5. Uma largurinha boa. 4,5 passa uns milímetros, poucos milímetros, mas não chega a 5, tá? Bem, agora nós vamos fazer a união da sola, colando uma a outra. Eu vou usar essa colinha mesmo, tá? Que já mostrei pra vocês lá no início. Vou passar a cola daqui, ó, dessa bordinha pra dentro, tá? Não pega aqui nessas laçadas da pontinha, porque senão depois eu não vou conseguir unir com não vou conseguir inserir a agulha de crochê para fazer a união das duas solas. Então, daqui pra dentro, tá? Sempre daqui pra dentro. Nunca pega aqui nessas laçadinhas, nunca passe cola nessas laçadas da beiradinha. Passei cola e eu vou passar só em uma solinha, eu não quero que fique muito rígido, tá? Quero que fique bem maleável. Ajeita a sua sola, casando aqui as beiradinhas para ficar bem retinha, uma encontrando com a outra. Faz com cuidado, tá, gente? Vai ajeitando enquanto dá, antes que a cola seque. Pronto, acertou as beiradinhas, agora pressiona aqui o meio. Fica bem certinho.
Para fazermos a união da sola, nós vamos usar o mesmo fio que utilizamos na solinha. Vamos pegar aqui, ó, a alcinha de cima da primeira sola e a última alcinha da segunda sola. Passo o fio ali e vamos trabalhar pontos baixíssimos. Eu vou vir aqui para a próxima alcinha da sola de cima e próxima da sola de baixo. Faço um ponto baixíssimo, repetindo. Já tenho um ponto. Vou contando até ficar com 69 pontos. Quando eu tiver os meus 69 pontos, eu volto aqui com vocês, tá? O esquema é esse. Olha, a solinha vai ficando assim. Já volto. Cheguei aqui no ponto 69, faltando apenas um pra gente finalizar. Aí eu corto o fio. E agora, ó, eu vou puxar aqui direto esse fio. Pego essa linha que estava aí embaixo. Vou passar ela fazer o mesmo caminho que eu fiz com esse outro fio, passando por dentro da alcinha. Você pode arrematar, é claro, do seu jeito, mas aqui eu vou te ensinar da forma que eu acho melhor. Olhem, então aqui, ó, eu peguei aquelas duas alcinhas, essa alcinha aqui de cima pertence ao ponto baixíssimo. Então, eu pego as duas alcinhas que eu venho trabalhando na solinha e passo o fio aqui por dentro e também por dentro do ponto baixíssimo. Vou ficar com dois fios saindo do mesmo local, ó. Aí, aqui agora, ó, eu venho no primeiro ponto, passo a agulha pegando as duas alcinhas e pego uma perninha de linha e trago pra cá e a outra pro lado contrário, passando pelo mesmo lugar. Assim. Formamos aqui o nosso último ponto, nosso ponto 70. Só ajustar a laçadinha, ó. Fica perfeito. Gente, esse arremate aqui é o mesmo que eu uso para solinha emborrachada. Caso você esteja fazendo aí na sola emborrachada. Então, aqui, finalizei a minha sola. Deixo um fio para cá e outro para cá, para eu poder escondê-los na primeira carreira que eu passar aqui na nossa sola. E ela ficou assim. Desse jeitinho. Bem, agora nós vamos fazer a nossa base. Iniciando aqui pelo meio do calcanhar, ou onde você achar aí melhor, tá? Eu vou pegar aqui somente a alça de trás dos pontos baixíssimos. Ó, tem uma e duas. Vou usar essa aqui de trás. Já vou arrematar esse fio juntamente com esse outro que eu vou inserir agora no trabalho. Puxei o fio, formou um anelzinho, uma correntinha bem apertadinha. Pode fazer um ponto baixo aqui, se você quiser, ou apenas uma corrente, aí você faz ela mais relaxadinha. Essa corrente vai servir como um ponto baixo. Caso você não queira fazer dessa forma, faz do jeito que você gosta de iniciar aí seus trabalhos. Então, já tenho um ponto baixo representado por uma corrente, eu venho para os próximos pontos, próximas laçadinhas e faço um ponto baixo em cada laçadinha. No total, vou trabalhar 70 pontos baixos. Ó, já estou arrematando esses dois fios. Vamos arrematá-lo por alguns pontinhos e depois já podemos deixá-los, usando sempre a segunda alça dos pontos. Eu já volto. Só lembrando vocês que esse outro fio, quando eu chegar mais ou menos aqui, ó, com os pontos, com a minha carreirinha, quando eu tiver mais ou menos aqui, eu ponho esse fio pra cá e vou arrematando até o último pontinho, tá? Já volto. E para unir a carreira, eu vou ignorar a correntinha que eu tenho aqui, tá? Que representa o meu primeiro ponto, e vou vir direto aqui nas duas alças do segundo ponto e faço um ponto baixíssimo. No caso,
esse pontinho aqui que eu fiz vai substituir a correntinha que ficou embaixo. Uma corrente bem apertada e vamos cortar o fio, porque nós vamos agora fazer aquelas nuances, não são nuances, a elevaçãozinha que tem aqui na nossa base, tá? É bem de leve. Nós vamos agora contar a partir do meio do calcanhar 13 pontos, seguindo aqui, ó, pro lado direito. Já tenho aqui marcado o meu ponto 13, vou iniciar a carreira fazendo. Você pode fazer apenas uma corrente para representar seu primeiro ponto, ou pode fazer uma correntinha bem apertadinha, agora vou fazer aqui, ó, bem apertadinha e um ponto baixo no mesmo lugar, tá? E aí, agora nós vamos caminhar fazendo aqui no total 26 pontos baixos, contando já com esse primeiro ponto. Eu já volto. Nessa parte aqui, onde nós fizemos a emenda, antes do nozinho, você vai ter aquela laçadinha que substitui o ponto de baixo, ó. Aí você vai fazer um pontinho baixo. E após o nozinho, aqui a laçadinha do ponto onde você fez a união da carreira. Aí você faz assim dessa forma para você não diminuir ponto aí na sua carreira, tá? E aí eu vou continuar aqui com a minha carreirinha, concluindo os 26 pontos, eu volto. Fiz os 26 pontos, agora eu faço uma corrente bem apertada, corto o fio. E aqui, ó, puxo direto. Ficou assim. Agora, eu vou vir aqui, ó, contar 7 pontos após esse primeiro ponto que a gente tem aqui, ó. À frente dele, nós vamos contar 7 pontos. Pronto, 7. Vamos repetir o mesmo. No total, nós vamos trabalhar agora 40 pontos. Ó, uma corrente apertadinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Não corte esse fio que você tá inserindo aqui agora, porque depois nós vamos precisar dele para puxar aqui, para ajeitar o pontinho, tá? Na hora que a gente passar uma outra carreira aqui por cima. Então, aqui eu vou fazer 7 pontos antes daquele primeiro. E lá no final, mais 7 aqui depois. Aí, vamos ficar com o total de 40 pontos. Quando eu concluir meus 40 pontos, eu volto com vocês. Aqui, ó, já fiz o 7. Agora, eu venho em cima do primeiro ponto, daquela primeira carreirinha de 26 pontos que eu fiz. E faço um ponto baixo em cima desse ponto. Ó, eu vou caminhando, fazendo ponto sobre ponto. Como se não tivesse nenhum ponto aqui separando, tá, gente? Vai ficar assim, ó. Então, eu já volto aqui com vocês. Quando eu chegar aqui, ó, nesse último pontinho, eu retorno. Cheguei aqui naquele último pontinho. Agora, eu vou deixar esse fio pra cá, pra eu já arrematar aqui durante os 7 pontos que eu executar aqui. Fiz aqui nesse ponto, já venho já pro próximo, ó, lá embaixo, faço um ponto baixo normal. E vou seguir fazendo mais 7 pontos, no caso, agora mais 6, né? Já fiz 1, 2, até completar aquela sequência que eu falei. Depois você confere se tem 40 pontos, tá? Eu já volto. Pronto, e aqui, uma corrente e corto o fio. Ó, agora, você já pode até puxar esse aqui para dar uma ajustadinha. Tá vendo? Aí nem parece que a gente fez aquela elevaçãozinha. Agora, as próximas... deixa eu ver quantas carreiras eu vou fazer. Nossas próximas 2 carreiras serão apenas de ponto sobre ponto. Então, no meio do calcanhar eu venho e emendo o meu fio. Aqui, eu faço o primeiro ponto representado por uma corrente. E aí, sigo fazendo ponto sobre ponto. Aqui vai ser
70 pontos baixos. Chegando aqui, ó, nesse último pontinho, onde a gente tem essa elevaçãozinha, eu volto, tá? Ó, cheguei lá onde eu marquei com vocês. E agora, esse fio aqui de baixo, eu já posso deixar ele pra cá, porque eu já arrematei. Só vou cortar o excesso depois. Esse do nozinho, nós vamos arrematá-lo aqui por alguns pontinhos. Ó, último pontinho daquela elevação. Agora eu já venho pra base, pro próximo ponto livre que a gente tem aqui na carreira de baixo. E aí, seguimos fazendo normalmente ponto sobre ponto. Chegando aqui, ó, nesse último pontinho antes dessa elevação, eu volto. Pronto, voltei aqui onde eu combinei com vocês. E, ó, nós vamos ir direto pro primeiro pontinho que a gente tem dessa elevação e fazer em cima dele um ponto baixo normalmente, ó. E seguimos com a nossa carreirinha, sem problema algum. É bom conferir se vai dar 70 pontos até no final, tá, gente? Porque se for o caso, você faz de ficar com um ponto a menos, você pode fazer um aumento em algum ponto aí. E se for o caso de ficar com um ponto a mais, pode fazer uma diminuição também. Não vai ter problema se você fizer essa adaptação não, tá bom, gente? Então, vamos seguindo. No fim da carreira eu volto. Pronto. E aqui, para fechar, unir a carreira, eu entro dentro da corrente, que representa o meu primeiro ponto, e faço um ponto baixíssimo. Iniciando a nossa última carreirinha aqui da base, uma corrente representando um ponto baixo. Já venho aqui para o próximo pontinho, faço mais um ponto e assim seguiremos até completarmos os nossos 70 pontos baixos, ponto sobre ponto. Se você quiser, você já pode ajeitar aqui, ó, seus pontinhos, puxando a linha para ela se acomodar aqui no meio direitinho. Puxou, dá uma sacudidinha e corta o excesso. Pode repetir o mesmo para os demais fios, tá? Que estejam aí. Que você já tenha arrematado, é claro, né, gente? Ó, vou fazer o mesmo aqui, aqui e aqui. Já volto. Concluídos os meus 70 pontos, para unir a última carreira, eu pulo a corrente, que representa um ponto baixo, e venho aqui no segundo ponto. Faço um ponto baixíssimo. Aqui, bem apertadinha uma correntinha. E posso cortar o fio. E assim ficou a nossa base, gente. Esse barulho é vizinho de cima, arrastando cadeira. Ó, e ficou assim, tá? Bem, agora nós vamos fazer a parte da frente do nosso sapatinho. Essas nervurinhas, e depois já vamos emendar fazendo também a lingueta, essa outra partezinha aqui, que fica pela parte, fica pra dentro, tá bom? Então, vamos lá, vamos dividir aqui a nossa sola ao meio aqui, ó, pela parte da frente, seguindo nessa direção aqui, que faz divisão certinha, essa linha, que faz divisão certinha do nosso sapatinho. Vamos contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13. No ponto 13 eu vou entrar, vamos usar apenas a alça de trás dos pontos da base. Emendo o fio. Faço uma corrente bem apertadinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Sigo fazendo no total 26 pontos baixos, contando com esse primeiro, usando sempre essa segunda alça, tá? E lembre-se de arrematar esse fiozinho. Bem, então, eu concluindo os meus 26 pontos, retorno aqui com vocês. Vai ficando assim. Concluídos os 26 pontos, faço uma corrente bem apertada, viro o trabalho e retorno novamente com 26 pontos baixos, ponto sobre ponto.
Vou seguir aqui com os meus pontos, quando eu chegar aqui no final eu volto. Pronto, final da carreira, uma corrente, vira o trabalho. Agora vamos iniciar a nossa carreirinha 3. Eu já posso cortar esse fio, porque eu já arrematei ele, ó, então tirar ele aqui para não ficar ocupando aqui espaço, né, gente? Bem, então agora nós vamos fazer aqui no início 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou laçar a agulha, vou fazer um ponto alto, pegando em relevo aqui, lá na base daqueles primeiros pontinhos que a gente trabalhou aqui, ó. Vou vir na direção desse último pontinho baixo que eu fiz, ó. Vou achar o furinho que tá bem na direção dele. Vou sair um furinho à frente. E vou completar aqui meu ponto alto. Busquei o fio, tiro 2 e mais 2 alcinhas. Agora, vocês vão notar aqui na parte de trás que vai ficar um pontinho após o ponto baixo que nós vamos pular, ó. Vai ficar um pontinho sempre, que vai fazer o lugar desse aqui da frente, tá? Então, como não trabalhamos aqui em cima, nós vamos pular ele. Pula o ponto e vamos fazer 2 pontos baixos seguidos um do outro nos demais pontos, ó. 1 nos próximos pontos, 2. Agora, vamos laçar a agulha novamente, seguindo a mesma técnica. Aqui eu tenho o último pontinho que eu fiz, ponto baixo, sigo aqui pegando na direção dele lá embaixo, ó, acima das laçadinhas que nós deixamos. E saio um furinho à frente. Aí, eu faço meu ponto alto. Aqui atrás vai sobrar um pontinho, vou vir pro próximo ponto. Aqui nesse ponto, nós vamos fazer, na sequência, 3 pontos baixos. Nesse ponto não, nos próximos 3 pontos, um ponto baixo em cima de cada ponto. Laça a agulha novamente, descendo na direção desse último pontinho, sai à frente. Mais um ponto alto em relevo, pula esse pontinho aqui de cima. E já vamos fazer agora 2 pontos baixos, 1 e 2. Vamos repetir, um ponto alto em relevo. Pular um ponto aqui de trás. E 2 pontos baixos. Laça a agulha. Mais um ponto alto em relevo. Pula um ponto de trás e vamos fechar aqui a nossa carreira com 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. Fizemos um total de 1, 2, 3, 4, 5. De 5 nervurinhas ou 5 pontos altos pegos em relevo. Uma corrente, vira o trabalho, vamos voltar aqui. 26 pontos baixos. Vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Ó, pontinho baixo em cima do ponto de base. Pronto. Uma corrente, vira o trabalho. Essa aqui foi a nossa 4ª carreira, tá? Agora, vamos iniciar a carreirinha número 5 aqui da parte do bico. Bico e lingueta, tá, gente? A gente já vai contar tudo junto, para não confundir a nossa cabeça. 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vamos fazer uma diminuição de ponto baixo. Entra no próximo ponto, busca o fio, deixa na agulha, repete. Agora, eu laço a agulha e tiro as 3 alcinhas de uma vez. Após a diminuição, nós vamos fazer um ponto baixo. Laça a agulha e vamos fazer um ponto alto relevo, pegando aqui dentro, ó, daquele ponto alto relevo que nós fizemos.
Ó, e vamos fazer o nosso pontinho alto. Feito isso, vamos pular, é claro, um pontinho aqui de trás. E iniciar a partir do próximo pontinho, uma diminuição. Assim. E um ponto alto relevo, pegando lá no ponto de baixo. Pula o pontinho aqui de trás, lembrando que esse pontinho tá substituindo, esse ponto alto tá substituindo esse pontinho de trás. E agora vamos fazer uma diminuição. Um ponto baixo e um ponto alto relevo. Pronto. Agora, pula um ponto de trás, pontinho aqui de trás, ó, e vamos fazer a partir do próximo ponto uma diminuição de ponto baixo novamente. Laça a agulha e pega lá dentro do próximo pontinho em relevo que a gente tem embaixo e faz mais um ponto alto em relevo. Pula o próximo pontinho, o pontinho aqui e vem pro próximo e repete mesmo. Uma diminuição, laça a agulha e vamos fazer um ponto alto relevo. Pronto. E agora aqui, ó, no finalzinho da nossa carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixo, pulando, é claro, um ponto aqui. Vem no próximo ponto, um ponto baixo, uma diminuição e 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Finalizamos a nossa carreirinha número 5. A carreirinha número 6 será ponto sobre ponto, uma corrente, vira o trabalho a partir do primeiro ponto, ponto baixo, no total 20 pontos. Eu já volto. Concluídos os 20 pontos, uma corrente, vira o trabalho, iniciando a carreira 7, 2 pontos baixos. 1 e 2, uma diminuição. E um ponto alto em relevo. Aqui, ó, no próximo ponto, um ponto alto em relevo. Vamos pular um pontinho aqui atrás. E a partir do próximo ponto, nós vamos fazer uma diminuição. Um ponto alto em relevo, pegando lá embaixo. Pula um pontinho. Uma diminuição. Um ponto alto em relevo. Pula um pontinho. Uma diminuição. Um ponto alto em relevo. Bem, agora nós vamos fazer a última nervurinha, ou o nosso último ponto alto relevo. Aqui nós vamos continuar a sequência, vamos pular um ponto aqui na parte de trás, ó. Pula um ponto e faz uma diminuição a partir do próximo ponto. Vocês vão notar que aí a seu ponto de diminuição já vai pegar um pouquinho à frente dessa nervurinha aqui, tá? Mas é de propósito. 1, 2, tira as 3 alças. Uma diminuição, laça a agulha. Um ponto alto relevo. E agora aqui, ó, na base, nós vamos pular um ponto, bem aqui, e vamos finalizar fazendo 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3. Finalizamos
a nossa carreira número 7, tá? Finalzinho fica com 3 pontos, igual aqui no início, só que aqui a gente fez um pouquinho diferente daqui, tá? Pra dar certo. Bem, então, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e repete a sequência que vai dar certo pra você também. Bem, agora uma corrente vira o trabalho e vamos voltar à carreira 8, fazendo ponto sobre ponto. No total, vamos trabalhar 15 pontos baixos. Pronto. Uma corrente vira o trabalho, vamos iniciar a carreira número 9, fazendo um ponto baixo no início, uma diminuição e um ponto alto relevo. Agora, as próximas sequências serão um pouquinho diferentes. Nós vamos entrar no próximo ponto, aqui a gente pula um atrás, entra aqui no próximo ponto, vamos tirar apenas uma alcinha, laçar a agulha, vamos deixar apenas uma alcinha aqui na agulha, ficando com 2 no caso, laça a agulha, entra aqui, pegando em relevo e faz um ponto alto. Vamos tirar de 2 vezes, ó, 1 e 2. Repetindo, ó, vamos pular um ponto aqui de trás, entra no próximo ponto, já buscando o fio, deixa aqui na agulha, laça a agulha, pega aqui em relevo, busca o fio, vamos tirar 2 e depois 3, desse jeito. Novamente, entra no próximo ponto, pulando um aqui de trás, busca o fio, deixa uma alça na agulha, formando 2, laça a agulha para fazer o ponto alto em relevo. Busca lá o fio, passando por dentro do ponto em relevo, tira 2 e tira 3. E aqui no nosso último pontinho, mesma coisa, ó. Vamos pular um ponto de trás, esse, entra aqui no próximo ponto, vai dar exatamente no meio aqui, gente, dessas, entre uma e outra nervurinha. Busca o fio, deixa aqui a laçada, a alcinha na agulha, laça a agulha, pega o ponto ali no meio e faz o ponto alto, tirando 2 e em seguida 3 alcinhas. E pra gente finalizar a carreira, vamos pular um ponto aqui de trás, fazer uma diminuição a partir do próximo ponto e um ponto baixo no final. Finalizamos então a nossa carreira número 9. Uma corrente vira o trabalho, vamos voltar à carreira 10, fazendo ponto sobre ponto, total de 9 pontos baixos. Finalizados nossos 9 pontos, uma corrente vira o trabalho e vamos iniciar a carreira 9. Vamos fazer um ponto baixo no início e aquela mesma diminuição que fizemos aqui, pegando dentro do próximo ponto, laça a agulha, busca aqui dentro do ponto, ó, dá um jeitinho de pegar e vamos fazer o ponto em relevo, tirando 2 e 3. Vamos vir aqui já direto pro próximo ponto, precisa nem ficar acompanhando mais aqui na parte de trás, que o próximo pontinho vai dar aqui bem no meio das 2 nervurinhas, ó. Busca o fio, deixa na agulha, laça a agulha, busca lá o fio e faz o seu ponto em relevo, tira 2 e tira 3. Ó, próximo ponto, já aparece aqui pra gente. Uma alcinha, laça a agulha e faz o ponto alto em relevo, tirando 2 e 3 alças.
Aqui no próximo ponto eu entro, busco o fio, deixo na agulha, laço, agulha. Vamos lá, fazer o nosso ponto alto em relevo. E no último ponto, a mesma coisa. No próximo pontinho, entra aqui, busco o fio, deixo na agulha, laço. Nessa etapa, gente, não dá pra gente ficar pulando ponto aqui atrás não, tá? Então, faz desse jeitinho que eu ensinei que vai dar certo. Vamos fazer nosso último ponto em relevo. E para finalizarmos, aqui, nós vamos vir aqui, ó, no próximo ponto. Vamos fazer 2 pontos baixos, ó. E no próximo ponto mais um, inteirando 2 pontos baixos aqui no final, tá? E finalizamos assim a nossa carreira número 11. Uma corrente, vira o trabalho e aqui, ó, ou melhor, não vamos fazer corrente não, tá? Essa é a nossa última carreira desse trabalhadinho, então nós vamos fazer dessa forma, vira o trabalho, assim, e vamos entrar nas próximas alcinhas, pulando a primeira aqui, ó, e vamos pegar assim, ó, só entrando, pegando o fio, buscando o fio lá atrás, deixando na agulha. Vamos ficar com um total de 7 alcinhas 7 não, gente, 8 alcinhas na nossa agulha. Contando, ó, 2, 4, 6, 8. Laça a agulha e passa o fio por dentro dessas 8 alcinhas. Com cuidado. Eu vou repetir aqui que eu dei mole aqui. Ó, lacei a agulha. Passei por dentro das 8 alças. Uma corrente. Se quiser, pode fazer mais uma. Bem apertadinhas. E corta o fio. Gente, no começo eu falei que a parte do bico e linguetinha ia ser contada as carreiras juntas, mas eu me enganei, tá? Me perdoem. Nós vamos começar a fazer a linguetinha contando a partir da primeira carreira, tá? Eu vou orientar vocês direitinho. Então, aqui tá pronto o nosso trabalhadinho, a parte do bico, e ficou assim desse jeito, ó. Bem legalzinho. Agora, nós vamos começar a parte da linguetinha. Bem, agora nós vamos fazer a primeira carreira da lingueta. Essa partezinha aqui, ó, tá? Bem, então, nós vamos pular essa primeira, essa segunda e vamos entrar na terceira valinha. No caso, a primeira valinha é essa aqui que fica com os furinhos, a segunda é essa que tem esses pontilhadinhos. E entrando aqui na terceira, que também é de furinhos. Ó. Bem na pontinha, nós vamos emendar o nosso fio e trabalhar a primeira carreira da linguetinha, que terá no total 19 pontos baixos. Ó, uma corrente bem apertada e um ponto baixo no mesmo lugar. E vou subindo, fazendo aquele esqueminha aqui nesse meiozinho, onde tem espacinho, eu vou encaixando meus pontos, ó. Tá vendo? Aqui assim, bem na ponta, já arrematando o fio que você acabou de inserir no seu trabalho, ó. Aqui pra mim já tá bom, deixa ele pra cá. E vou contando aí até dar 19. O meu ponto 19 tem que pegar aqui, ó, na terceira valinha também, ó, nessa mesma, na mesma altura, tá? Desse outro, no caso, na terceira valinha aqui também. 1, 2, 7 pontilhadinhos. E aqui na terceira valinha é onde eu vou finalizar o meu ponto 19, tá? Bem, aqui na parte de cima, ó, vou mostrar pra vocês. Lá naquele meiozinho onde nós tiramos 8 alcinhas juntas, eu vou fazer um ponto bem no meio, aqui, daqueles 8 pontinhos que foram tirados juntos,
E já venho em seguida aqui, ó, a beiradinha, onde eu já tenho furinho, e vou seguindo normalmente com a minha carreirinha. Ó, cheguei já lá onde eu falei com vocês, ó. E aqui eu finalizo meu ponto 19. Eu vou até contar para ver quantos deram, tá? Confirmar aqui que tem 19. Bem, então eu contei que deu meus 19 certinho. Bem, esse fio que tava aqui no meio também, eu já arrematei ele pra cá. Agora eu vou dar uma puxadinha e já corto ele aqui pra não me atrapalhar. O do início também, que já está arrematado, então, cortar o excesso aqui, ó. Bem, agora nós vamos fazer uma diminuição na nossa segunda carreira. Vamos virar o trabalho, se quiser pode fazer uma corrente, mas eu não vou fazer. Eu vou pular o primeiro ponto, já venho no segundo ponto, faço uma diminuição. Após a diminuição, trabalho 15 pontos baixos. Finalizei os 15 pontos após a diminuição e vou fazer uma diminuição usando os dois últimos pontos. Entro, busco o fio, deixo na agulha, entro no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha e agora eu tiro as 3 alcinhas de uma vez. Fiz uma diminuição. Fiquei aqui com um total de 17 pontos na carreirinha número 2. A terceira carreira será apenas ponto sobre ponto, total de 17 pontos baixos. No final da carreira, eu volto. Pronto, virando o trabalho, vamos realizar novamente uma diminuição, pulando o primeiro ponto, entro no segundo ponto e faço um ponto baixo direto. Após a diminuição, faço mais 13 pontos baixos. E agora, para finalizarmos a carreira, vamos fazer aquela diminuiçãozinha para finalizarmos a nossa carreira 4. Finalizamos, ficamos com um total de 15 pontos. Viramos o trabalho, vou repetir os 15 pontos. Faço ponto sobre ponto, sendo toda a carreira em pontos baixos. Eu finalizando a minha carreira aqui, 5, volto com vocês. Pronto. E aqui vamos iniciar a carreira número 6. Agora, vamos fazer o inverso. Ao invés de fazer diminuições, vamos fazer aumentos. 1 e 2 pontos no mesmo ponto, aqui no mesmo lugar, no início da carreira. Fizemos um aumento de ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Após, trabalharemos 13 pontos baixos. No final da carreira, eu faço um aumento de ponto baixo. Ficamos aqui com 17 pontos. Viro o trabalho e repito aqui os 17 pontos baixos na carreira número 7, ponto sobre ponto. Pronto, finalizada a carreira 7, nós vamos virar o trabalho. Na carreira 8, vamos realizar um aumento no início e no final da carreira também. Ó, no primeiro pontinho, eu fiz 2 pontos baixos. Após, trabalho uma sequência de 15 pontos. E no último ponto, um aumento de ponto baixo novamente. Vamos virar o trabalho. E aqui, ó, nós ficamos na carreira número 8 com 19 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar só carreiras de ida e volta até a carreira 14, tá? Nós vamos começar agora a carreira 9. Então, vai fazer a carreira 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Mais 6 carreiras apenas de ida e volta. Total de 19 pontos baixos em cada uma dessas carreiras. Quando eu finalizar a minha carreira número 14, eu volto. Pronto, voltei aqui na minha carreira número 14
E agora nós vamos fazer uma corrente bem apertadinha e iniciar a nossa carreira número 15 fazendo apenas pontos baixíssimos, pegando bem no meio das duas alcinhas da última carreira de ponto baixo. Assim. Não aperta, tá? Deixa o seu ponto relaxadinho para ficar bem legal, não tirar a elasticidade aqui da nossa, da linguetinha. Bem, eu vou fazer isso até o final da carreira e já volto. E para fecharmos aqui a nossa carreirinha bem legal, eu venho sempre na laçadinha que tem aqui do lado, ó, na nossa lateral, e pego, entro aqui nela e faço um último ponto baixíssimo, para ficar bem uniforme aqui, essa pontinha, não ficar parecendo que tá faltando ponto. Ó, uma corrente apertadinha, corta o fio, e agora já podemos arrematar. E assim ficou por enquanto a parte de bico e linguetinha do nosso tênis. Vou arrematar agora o fio com vocês, ó. Eu trago ele aqui pela lateral para baixo. Sim. Com cuidado para não repuxar aqui. E agora, ó, eu venho aqui exatamente na mesma direção que o fio parou, pegando bem entre a trama, no meio da trama. Passo por alguns pontinhos, assim, e agora, ó, eu vou retornar fazendo a metade do caminho. O fio saiu aqui, eu venho um pouquinho à frente e retorno. Não precisa ir até o finalzinho não, tá? Aí, e agora vou cortar o excesso. Bem, assim finalizamos. Agora nós vamos começar a trabalhar as laterais, e depois parte de calcanhar aqui. Vamos fazer também já, após a elevação da lateral, a partezinha do ilhóis, tá? Para adiantar aqui um pouquinho mais o nosso passo a passo. Para iniciarmos a lateral, nós vamos nos basear por esse último pontinho aqui, ó. Nós trabalhamos na parte do bico. Vamos contar a partir do próximo buraquinho após esse, ó. Vamos pular esse primeiro, onde temos esse último ponto. Vamos vir aqui para o próximo, contar 3. 1, 2 e 3. No caso aqui vão ter 4 furinhos, ó. Exatamente no meio, a base, né, onde nós temos os pontos feitos, ó. 1, 2, 3 e 4. Aqui no 4 eu entro e saio à frente, trabalhando sempre acima dessas laçadinhas que a gente deixa aqui sobrando. Vou fazer 2 correntes que vão representar um ponto baixo. 1 e 2. Entra aqui, ó, aonde eu saí para fazer esse primeiro ponto, que é representado por 2 correntes, e saio à frente. Faço mais um ponto baixo. Aqui eu já consigo fazer o ponto normal. Entra onde eu saí para fazer o ponto anterior e saio à frente, que vai dar exatamente lá no último furinho. E faço mais um ponto baixo. Tenho 3 pontos baixos em relevo. Agora nós vamos caminhar trabalhando, pegando a segunda alcinha dos pontos, caminhando, fazendo ponto sobre ponto, até chegarmos aqui, ó, nesse último pontinho onde nós temos as 2 laçadinhas. Chegando aqui nessa parte de trás, eu vou voltar para fazer junto com vocês, tá? Aqui na emenda. Então, como eu falei, ponto sobre ponto, já aproveita para arrematar esse fio, usa somente a segunda alça desses pontos da base. Já volto. Para quem quiser já ir adiantando, nós vamos ficar com um total de 50 pontos baixos, porque quando chegar aqui nós vamos trabalhar mais 3 pontos em relevo, tá bom? Então, se você que já quiser se adiantando, é só ir conferindo aí a quantidade de pontos para dar certinho. Cheguei lá naquele nozinho,
Então, aqui, ó, nessa laçadinha antes do nozinho, aqui bem abaixo, ó, nós vamos pegar e fazer aqui nosso ponto baixo. E após o nozinho, nós vamos vir aqui direto nessa laçadinha aqui, ó, após o nozinho, ó. Deixa eu puxar para vocês verem. Ó, após ele, vocês vão ver esse próximo ponto. Aí, vamos fazer o nosso pontinho. E assim, seguiremos até ali, onde eu já marquei com vocês, tá? Até aqui. Bem, aqui, ó, até aqui, eu tenho 47 pontos. Agora, nós vamos completar os nossos 50 pontos, pegando aqui, ó, em relevo, entrando nesse último buraquinho e saindo da frente, ó. Esse buraquinho desse pontinho aqui da parte da frente, tá? Do bico. E aí, nós vamos fazer novamente, entrando onde eu saí para fazer o ponto anterior e saindo da frente, 2, e nosso último pontinho, 3. Finalizamos, então, a primeira carreira de 50 pontos. É somente 50 pontos. Já ia falar 50 e alguma coisa. Enfim, voltando aqui, nós vamos trabalhar mais 3 carreiras de 50 pontos, somente de ida e volta. Você pode fazer uma corrente, virar o trabalho, iniciar ponto sobre ponto. Quando eu tiver aqui as minhas 4 carreiras, eu volto. Eu só vou voltar aqui nessa segunda, no finalzinho, para fazer esse último pontinho, ó, que é representado por 2 correntes, tá? Junto com vocês. Aqui no final, ó, nós temos as 2 correntes representando o nosso ponto baixo, né? Como eu já falei várias vezes aqui. Bem, então, vou pegar aqui, ó, na primeira correntinha mesmo, para não dificultar muito para mim aqui, e faço um ponto baixo ali dentro dessa primeira corrente. Viro o trabalho, eu posso fazer a correntinha, né? Virar o trabalho e iniciar a próxima carreira. Quando eu concluir aqui as minhas 4 carreiras, no caso aqui eu já iniciei a terceira, eu já volto aqui com vocês, tá? Pronto, já tenho aqui as minhas 4 carreiras de 50 pontos baixos, faço a corrente bem apertadinha, viro, e aqui, ó, eu vou esticar um pouquinho a minha laçadinha, porque aqui, a partir da carreira 5, nós vamos saltar alguns pontos no início. No total, nós iremos ficar com 44 pontos na nossa quinta carreira, tá? Faremos ponto sobre ponto. No finalzinho, eu volto, faltando 3 pontinhos aqui, apenas no final. Eu volto. Esticou, vamos saltar 3 pontos, 1, 2 e 3. No quarto ponto, eu prendo essa laçadona que a gente deixou aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Nesse mesmo ponto, ó, eu faço uma corrente e inicio um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar, ó, onde eu prendi o fio. Já tenho vou seguir fazendo aqui mais alguns pontinhos. No total, fico com 44 pontos na carreira 5. Lá no finalzinho, vão sobrar 3 pontos sem fazer também, tá? Igualzinho aqui. Eu já volto. Pronto, então aqui eu completei meus 44 pontos, sobraram 3 pontos no final. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho, e aqui nós vamos começar a fazer essa elevaçãozinha da lateral direita, esse lado aqui, tá bom? Então, nós vamos saltar aqui no início os 3 pontos novamente, pulando 1, 2 e 3. No quarto ponto, eu prendo a minha laçadinha, ou laçadona, né? Alarga ela bem aqui no começo, de maneira que dê certinho até ali, sem repuxar e nem ficar muito frouxa, como eu já comentei com vocês. Uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo lugar aonde eu emendei essa laçada. Agora,
nós vamos fazer um total de 8 pontos, contando com esse primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, vamos saltar apenas um pontinho aqui no início. No segundo ponto, eu prendo a laçadinha, já faço uma corrente e inicio aqui um total de 4 pontos baixos a partir desse mesmo lugar onde eu prendi a laçada, ó. 2, 3 e 4. Sobraram 3 pontos livres aqui no final. Essa aqui, para quem gosta de contar a carreira, ó, contando daqui de baixo até em cima, nós estamos na carreira número 7, tá? Uma corrente, vira o trabalho, vamos saltar agora 2 pontos apenas. Estiquei a laçadinha, pulo 1, 2, no terceiro ponto, prendo a minha laçada. Faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar onde eu prendi a laçadinha. E no próximo e último ponto, mais um ponto baixo. Fiquei com 2 pontos baixos na carreira número 8. É a nossa última carreira de elevação de lateral. Uma corrente apertadinha e já podemos cortar o fio. E ficou assim. Agora, nós vamos fazer a outra lateral, tá? Vamos trabalhar aqui pegando pelo avesso. Deixa eu só ajustar esse brilho aqui. Bem, então, ó, nós vamos pular. Vamos pular 11, vamos contar 11 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No ponto 11, vamos inserir a nossa agulha e prender o fio com uma correntinha. Bem apertadinha, tá? E agora vamos trabalhar 8 pontos, iniciando a partir desse mesmo lugar onde eu prendi o fio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Prontinho, já arrematei o fio. E aqui, ó, sobram 3 pontos no final. Uma corrente bem apertadinha, vira o trabalho, estica o fio, porque vamos saltar 3 pontinhos aqui. 1, 2 e 3. No quarto ponto, eu prendo a laçada. Faço uma corrente e inicio 4 pontos baixos a partir desse mesmo local onde eu prendi o fio. 2, 3 e 4. Sobra aqui pra mim um pontinho livre no final, tá? Bem, agora eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho e iniciar a partir do primeiro ponto. Essa agora que acabamos de fazer foi a carreira 7. Vamos fazer agora a carreira 8, fazendo 2 pontos baixos, iniciando no primeiro espacinho livre, tá? Vai sobrar 2 pontos aqui no final, livre. Então, a última carreira é composta de 2 pontos baixos. Uma correntinha apertadinha, corto o fio. Eu já vou fazer a elevação do calcanhar com vocês. Pelo lado avesso, eu vou pular 1, 2 e 3 pontos. E vou emendar o fio no quarto ponto, contando aqui pelo avesso, tá? Assim. Prendemos o fio e vamos trabalhar a nossa primeira carreira de 16 pontos baixos. Uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar onde eu fiz a correntinha para prender o fio. E aí, vou caminhar aqui fazendo os 16 pontos baixos. Vai me sobrar 3 pontos livres aqui no finalzinho também. Pronto, sobraram 3 pontinhos livres aqui no final. Uma corrente, vira o trabalho. E agora eu vou saltar 1 e 2 pontos aqui no início,
No terceiro ponto, eu prendo o fio com um ponto baixíssimo. Uma corrente apertadinha, inicio a segunda carreirinha de elevação de calcanhar, que terá 12 pontos. Sobram lá no final 2 pontinhos sem fazer também. Eu já volto. Bem, aqui, ó, sobraram 2 pontos. Vou fazer uma correntinha iniciando a carreirinha 3. Vou saltar novamente 2 pontos no início, prendo o fio no terceiro ponto com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e a partir desse mesmo ponto eu inicio 8 pontos baixos. Pronto, finalizados os 8 pontos, sobram 1 e 2 pontinhos livres aqui no final. Uma corrente vira o trabalho, vamos fazer a nossa quarta e última carreira. Vou pular 2 pontos no início, um ponto baixíssimo para prender o fio no terceiro ponto, e aqui uma correntinha, iniciando no mesmo ponto, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Sobram 2 pontos no final aqui livre. Uma corrente apertadinha e aqui vamos cortar o fio. Então, já fizemos a elevação do calcanhar. Os fios que viemos arrematando, nós vamos poder já cortar aqui o excesso. Bem, agora nós vamos dar continuidade aqui na lateral para fazer essa partezinha do ilhós aqui, ó, tá? Toda essa parte, aonde nós vamos deixar os furinhos pra gente depois estar pregando os ilhoses ou não, se for do seu gosto, deixasse igual eu deixei o meu, sem os ilhoses. Bem, então, ó, nós vamos começar pela lateral esquerda, ó. Vamos emendar o fio aqui bem lá, naquele primeiro buraquinho do primeiro ponto. Aqui, ó, vocês vão perceber que tem fio por cima, ó, mas aqui, por aqui, ó, vocês vão ver os pontos livres aqui para você poder trabalhar, ó, tá vendo? São 3, 1, 2 e 3. Você vai trabalhar fazendo como se estivesse arrematando esses fios, trabalhando o ponto baixo por cima dessa linha que passou ali por cima para dar o espaço que a gente precisava para pular os pontos necessários. Vou prender o fio aqui no primeiro buraquinho, no primeiro espaço, ó. Faço um ponto baixo. Já vem aqui pro segundo espaço, ó, só vocês seguindo os furinhos, ó. Aqui nós temos pontilhadinhos, aí fica mais fácil, bem entre um pontilhadinho e o outro, tem um espaço ali onde você vai fazer seu ponto. 2 e 3. Na próxima escadinha, a gente já vê aqui, ó, as laçadinhas tranquilamente. Olhem, já dá pra ver certinho as laçadinhas, então você não se preocupa em pegar bem lá no furinho, mas vai dar exatamente no furinho, se vocês forem fazer aí uma análise mais detalhada. Agora temos 3 pontos também, ó, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Eu já estou arrematando o fio já que eu coloquei aqui, tá, gente? Esse outro fio, você pode trazer ele aqui pra baixo e arrematar ele também. Como eu já arrematei esse outro fio até aqui, vou deixar agora esse aqui pra baixo, para eu poder arrematá-lo. Aqui nós temos 3 pontinhos também, e temos o fio por cima, ó. Mas dá pra ver direitinho os 3 pontos. Vamos seguir aqui aquela regra dos pontilhadinhos. Aqui eu trabalho antes do pontilhadinho. Pontilhadinho que eu falei, esse aqui, ó, tá vendo? Ó, vou fazer com vocês. Tá vendo aqui? Então, um ponto aqui, o outro entre esses 2 pontilhadinhos e o último entre esses outros 2 pontilhadinhos, ó, assim. Bem, vou fazer o meu primeiro ponto. Segundo ponto, venho à frente desse que eu fiz. No próximo espaço, faço mais um. À frente desse outro, tenho mais um espaço ali, faço mais um pontinho. Ficou assim. Agora, nós temos 2 pontos livres apenas aqui, ó. Uma escadinha de 2 pontos, 1 e 2. Não tem fio passando aqui por cima, então, trabalhei tranquilamente a minha laçadinha.
lá na minha laçada. E aqui os 2 últimos pontos da carreira, que é aquela última carreirinha que a gente tem, de 2 pontinhos apenas. Fiquei com um total de 13 pontos aqui, tá? Essa foi uma carreira de uniformização, que deixa tudo certinho, ó, tá vendo? Bem niveladinho, pra gente poder agora dar continuidade ao nosso trabalho. Bem, agora, ó, nós vamos virar o trabalho, fazer uma corrente e trabalhar 13 pontos baixos novamente. Só que aqui, vou pular, ignorar a correntinha que eu acabei de fazer. Vou pegar aqui dentro do ponto, ó, pegando uma laçadinha só que a laçadinha aqui da frente, de dentro, e faço um ponto baixo. E sigo fazendo meus pontos baixos assim, ó, trabalhando, pegando a primeira laçadinha do ponto, não a de trás, tá? Ó. Desse jeito. Eu trabalho 13 pontos baixos. Eu chegando lá no final, volto com vocês. Fiz meu último pontinho, viro aqui pra vocês verem, ó. Pra vocês verem. Ficou uma laçadinha aqui sobrando. Vou fazer aqui uma corrente bem apertadinha, viro o trabalho. Vou pular o primeiro ponto e venho já no segundo ponto e faço um ponto baixo. Fiz uma diminuição de ponto baixo. Vamos fazer os espaços para os ilhosos, fazendo aqui 2 correntes, pulando o próximo ponto da base e fazendo uma sequência de 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Novamente, 2 correntes, pula um ponto, 3 pontos baixos. 2 correntes, pulo um ponto e para finalizarmos 2 pontos baixos. 1 e 2. Uma correntinha, viro o trabalho, vou descer aqui 10 pontos baixos, sendo ponto sobre ponto, e no espaço onde a gente fez 2 correntinhas, um ponto baixo apenas, ó. 1, 2, no espaço de correntes, um ponto, e aqui é um ponto sobre cada ponto dessa sequência de 3, ó. 2, 3, dentro do espaço de correntes, um ponto baixo, e aqui um ponto para cada ponto da sequência de 3. Já temos os nossos 10 pontos. E agora aqui nós vamos fazer diferente, ó. Vamos entrar aqui, vamos fazer uma diminuição, tá? Usando esse espaço e a diminuição. Entra aqui, busca o fio e deixa na agulha. Entra aqui dentro da diminuição, busca o fio e deixa na agulha, e agora passa o fio por dentro das 3 alças. Fizemos uma diminuição na nossa carreira número 3. Vamos fazer agora uma corrente bem apertadinha e cortar o fio. Finalizamos o ilhós aqui da parte do ilhós do lado esquerdo. Eu vou cortar esses fios aqui e já volto. Eu ia deixar para fazer depois, mas já vou fazer aqui essa nervurinha, ó, aqui, que faz a divisão ali da parte do ilhós. Com o tênisinho assim, nessa posição, nós vamos pegar, ó, na laçadinha que nós deixamos e vamos trabalhar pontos baixíssimos em todas essas laçadas que ficaram aqui. Deixa um pedacinho de linha para você arrematar depois, tá? Faz uma corrente para prender o fio e vamos descer aqui, ó, fazendo pontos baixíssimos desse jeito. Não aperta muito para não ficar repuxada essa parte, ó. Entrou, buscou o fio lá embaixo, passou dentro da alcinha. E isso aqui a gente faz até lá no finalzinho, até acabar as laçadinhas que nós temos aqui livre. Fazendo aqui o último pontinho
acabou ali, uma corrente apertadinha e pode cortar o fio. Assim. Não se preocupe com esses fiozinhos, que nós vamos arrematá-lo na carreira de acabamento. Então, pode deixar eles aqui em espera, pra gente depois arrematá-los, tá? Agora, vamos fazer essa lateral aqui. Aqui nós vamos descer, fazendo a carreira de uniformização até esse último pontinho aqui, tá? Vamos fazer o inverso. Lá nós subimos, nessa nós subimos, e aqui nós vamos descer. Vamos lá no último pontinho da carreira 8, prender o fio. E fazer aqui uma corrente. Eu já vou aproveitar para arrematar esses dois fios nesse sentido aqui, tá? Uma corrente apertadinha e um ponto baixo lá no primeiro pontinho. No próximo ponto, um ponto baixo também. Aqui nós temos dois pontinhos, tá vendo? Dá pra ver direitinho o furinho do espaço onde nós vamos trabalhar. Então, em cima de cada pontinho desse aqui, lá no espaço onde a gente consegue ver, ó, no furinho, nós fazemos ponto baixo em cima. Aqui já temos os pontos bem visíveis. Vamos lá, ponto sobre ponto. São 3 pontos aqui nessa escadinha. 3. E aqui, mais 3. Só que nós temos o fio por cima, ó. Aqui nós vamos trabalhar nos furinhos, ó. Dá pra ver que eu tenho um ponto trabalhado aqui. Então, a frente desse é o espaço que eu tenho livre para poder trabalhar, ó. Já vem aqui e você esperta, ó. A frente desse tem mais um furinho. Aí, eu vou trabalhar mais um ponto. A frente deste, mais um furinho. Aí, eu trabalho lá dentro desse furinho, mais um pontinho. Já posso deixar esses fios pra cá e vou completar agora a minha última escadinha de 3 pontos. Aqui eu consigo ver as laçadinhas tranquilamente, então eu trabalho lá dentro das 2 alcinhas de cada ponto. Finalizamos nossos 13 pontos baixos. Uma corrente bem apertadinha, vou puxar aqui, ó. Ajeitar e já vou retirar esse excesso de fio para não me atrapalhar. Feito isso, agora nós vamos girar o trabalho e subir 13 pontos. Já fiz a corrente, vou ignorar a corrente. Já pega aqui na primeira laçadinha, na alcinha de dentro, e faço um ponto baixo. Vou subir 13 pontos baixos, usando somente essa alça da frente, deixando sobrar a alcinha de trás. Já volto. Finalizei os meus 13 pontos, agora eu faço uma corrente, viro o trabalho. Olhem as laçadas que sobraram. Inicie a partir do primeiro ponto, 2 pontos baixos. 1 e 2. 2 correntes, pulo um ponto. Sequência de 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. 2 correntes, pulo um ponto. 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. 2 correntes. Gente, eu tô olhando aqui a marquinha dos dentes do meu filho. Ele acabou com a minha agulha. Não foi só essa não, tá, gente? Teve uma agulha cara que eu comprei que ele acabou com ela. Ó, pula um ponto, 2 correntes, pula um ponto, vamos fazer o último furinho. Já temos 1, 2 e agora o nosso furinho 3. Pula um ponto da base e vamos fazer uma diminuição usando os 2 últimos pontos da carreira. Prontinho. Vou fazer uma corrente apertadinha, viro o trabalho, vou pular aqui esse primeiro ponto que eu tenho aqui, que é uma diminuição, já venho dentro do espaço de correntes e faço um ponto baixo. Fiz uma diminuição, tá? E agora, vou subir 10 pontos, fazendo ponto sobre ponto, e no espaço de correntes, um pontinho baixo. 3, 4, 5, 6, 7, espaço de correntes, um pontinho. 8, 9 e 10.
uma corrente apertada, podemos cortar o fio. Pronto. Como do outro lado, eu já vou fazer aqui aquele destaque dessa nervurinha, ó. Pega aqui com o sapatinho assim desse jeito, vamos trabalhar pontos baixíssimos. Uma correntinha para prender o fio. E aí já podemos fazer os nossos pontos baixíssimos. Quando eu finalizar aqui a minha carreira, eu volto com vocês. Se quiserem, podem dobrar assim, ó, que fica mais fácil. Dobrando a abinha, ó. Eu vou finalizar a minha carreira e já volto. Finalizada aqui, uma corrente, corta fio, prontinho. E ficou assim por enquanto. Esses fios, já disse lá do outro lado, vamos arrematar agora na carreira que vamos passar de acabamento. A carreira de acabamento é iniciada aqui pelo lado esquerdo, ó. Eu vou pular aqui, tomar como base esse primeiro ponto em relevo que eu tenho aqui, da carreira da lateral. Então, nesse furinho eu não conto, já venho pro próximo furinho, entro nele, ó, e saio exatamente onde eu tenho iniciado esse ponto, tá vendo? Onde eu tenho um pontinho. Agora, eu vou prender o fio. Então, aqui, ó, eu peguei um ponto antes, tá, gente? Do ponto trabalhado. Pegando sempre acima dessas laçadinhas. Ó, prendo o fio, faço uma corrente apertadinha, ou se você não quiser fazer corrente também, tudo bem. Vou subir já arrematando esse fio. Ó, vou vir pra lateral, trabalhar pontos baixos em toda essa carreira, tá? Será todinha de ponto baixo. Bem na pontinha, ó, vou subir pontinhos baixos, não tem quantidade de ponto estipulada não, tá? Mas se tenta deixar um com o mesmo espaço do outro, ó. Ponto baixo, já arrematando todos esses fios. Bem na pontinha. Ó, cheguei aqui na parte da nervurinha, já vou arrematar esse fio aqui. Deixo esse primeiro que eu já vim arrematando pra cá, para depois é só cortar, já fiz uns pontinhos, ó. Então, ele já tá bem seguro ali. E agora, eu começo a arrematar esse outro fio. Subindo pontos baixos, pegando bem na beiradinha. E agora, eu vou continuar arrematando esse, porém, vou arrematar esse aqui também. Aqui na carreira, dessa carreirinha é tudo reto, né? Então, só ponto sobre ponto. Não tem mistério. Quando eu chegar aqui, ó, eu volto com vocês. Pronto. Já deixo esses fios pra cá, pra trás, pra depois eu só cortar. E agora eu só vou descer, ó, fazendo o mesmo que eu fiz ali na subidinha. Alternando aqui os espaços, fazendo ponto aonde dá aqui pra fazer, ó. Cuidado para não colocar muitos pontos e ficar com excesso de ponto. Aqui embaixo, ó, tem aquele ponto sozinho. Tá vendo? E em cima dele eu faço um ponto baixo. Normalmente já vem aqui para baixo o espaço de 3 pontos que deixamos. Vamos arrematando os fios que der pra gente arrematar aí. Que der ou que derem. Sou muito boa em português não, gente, me desculpa. Olha aqui. Agora a gente vai começar a subir nessas escadinhas de 2 em 2 pontos, ó. Nessa primeira escadinha tem fio por cima, então eu já vou ser esperto trabalhar lá no buraquinho do ponto, ó. 2 pontos aqui, ponto normal, ó. Não tem fio por cima, mas no próximo já tem, ó. Já vamos vir
nos buraquinhos. 2 pontos, 1 e 2. E aqui aquela última carreira de 4 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3 e 4. Olha como vai ficando retinho, bonitinho, tudo bem uniforme. Agora vamos descer, ó, fazer o contrário. Descendo aqui de 2 em 2 também. Não tem laçada por cima e aqui já tem, ó. Vamos lá nos furinhos, mesma coisa. 1 e 2 pontos. Aqui não tem laçada em cima. 1 e 2 pontos. E agora a gente já vem direto. Já posso deixar esse fio pra cá. Aqui, ó, pros 3 pontinhos de espaço. Em cima de cada pontinho, um ponto baixo. Temos um ponto sozinho aqui. Em cima dele, dentro dele, um ponto baixo. E agora, continuamos, ó, na lateral, subindo bem direitinho, arrematando já os fios que tem aqui. No último ponto. E aí, agora nós vamos fazer a carreira reta. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, já deixo esses 2 fios para trás, porque eu já arrematei eles. E agora, ó, nós vamos descer aqui fazendo pontinhos nas beiradinhas também. Olhem, aí, arrematando esse fio. E no último ponto, nós vamos fazer assim, como se fosse fazer o ponto baixo, nós não vamos fechar ele agora. Vamos entrar aqui, ó, naquele mesmo espaço onde nós temos ponto trabalhado, deixa eu só achar o foco, aí, e sair à frente. Vamos buscar o fio e passar agora esse fio por dentro dessas 2 alças que estavam na agulha. Finalizamos assim, então, nossa carreira de acabamento. Uma corrente apertadinha. E agora, nós vamos voltar fazendo pontos baixíssimos, usando as 2 alcinhas de cada pontinho baixo que nós acabamos de fazer, ó. Sim, pelo avesso, tá, gente? Ó. Então, quando eu chegar aqui, ó, nesse último ponto, eu volto. Cheguei, então, aqui no último pontinho. Ó, e agora, nós vamos fazer aqui, ó, uma correntinha bem apertadinha. Cortar o fio. Como vamos trabalhar uma outra base aqui, eu vou trazer, ó, o fio aqui pra baixo. Aqui bem nessa primeira valinha aqui, após essa laçadinha. E vou dar um nozinho aqui. Prendendo então esse fio, aí não vai ter necessidade de eu arrematá-lo com a agulha, tá? Corto o excesso. E pronto. Então, finalizamos agora, ó, a nossa carreira de acabamento. Tá praticamente pronto o nosso tênisinho, tá? Agora, eu vou cortar esses excessos de fio e já volto. Bem, por enquanto, o nosso tênis se encontra assim, ó, coloquei até o pezinho molde para vocês verem como que ele vai ficando, tá? Já tá tomando forma. Ó. Agora, eu já vou fazer essa parte aqui, porque eu gosto de colar ela antes de fazer essa segunda base, tá? Então, vamos fazer essas abinhas ali. Caso você não tenha, né, comprado ela pronta, não tenha ela pronta ou não tenha feltro ou outro tipo de material que dê para fazer elas. Então, eu vou ensinar a fazer de crochê. Para fazê-la, eu vou usar o fio Cleia 1000 com a agulha 1.5. Eu já passei na lista de materiais, mas eu gosto de estar revisando. Deixa eu só limpar minha agulha, que tá toda cheia de cola.
Eu vou fazer essa primeira aqui, ó, com vocês, e vou passar a quantidade de pontos para você fazer para as demais, tá? Não tem necessidade de eu estar aqui fazendo todas com vocês, que a técnica é a mesma. Só o que muda é a quantidade de pontos iniciais para cada uma delas. Então, vou fazer a menorzinha. Para fazer a menorzinha, nós vamos fazer 7 correntinhas. Nó inicial, deixa eu só aumentar aqui o brilho, pra gente conseguir enxergar aqui o fio. Vai ficar um pouquinho forte, mas vocês vão conseguir ver os pontinhos, tá? Um, dois, três, 4, 5, 6 e 7. Eu não faço correntinha apertadinha, não, tá vendo? Vou pular 1, 2, e na terceira correntinha eu faço meu primeiro ponto. E aí, serão pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada corrente seguinte. Ó, já tenho 2, fiz 2, 3, 4 e 5. Contando com as 2 correntinhas que a gente pula, temos 6 pontinhos, tá? Então, para fazer a tirinha do meio, nós vamos precisar de 9 correntes. Vai executar do mesmo jeito aqui, tá? E para fazer a tirinha maior, vamos precisar de 11 correntes. No final, uma correntinha apertadinha e corta aqui o fio. Não se preocupem em arrematar esses fios aqui que ficaram, tá? Porque como iremos colar ali, ele vai ficar para dentro. E depois você vai cortar só o excesso ali e colar por cima a outra base. Não vai aparecer. Fica com um acabamento bem legalzinho, ó. Não aparece. Bem, então, feitas as tirinhas, aí nós vamos já partir para a colagem. Bem, eu vou aproveitar aqui o meu moldezinho, já tá com... O sapatinho já está no molde. E vou colar aqui, ó, essa abinha aqui. Só que eu vou passar a cola, ó, daqui dessa divisão para baixo. Não pega nessa parte do ilhós, tá? Daqui para cima você não passa a cola, só daqui para baixo. E só aqui na pontinha. Eu faço assim para o sapatinho não ficar aberto aqui, ficar esse negócio estranho. Ó, passo um pouquinho só de cola na beiradinha. De novo aqui, ó, do outro lado. Bem pouquinho a cola para não ficar muito duro, né? Agora você posiciona bem certinho. Aí pressiona aqui e aqui do mesmo jeito. Se não tiver o molde, não tem problema, dá um jeitinho aí, tá? A gente, quando não tem, a gente improvisa, né? Então, é isso aí, ó. E vai ficar bem certinho, coladinho. Pode dar uma ajeitadinha. Vai ficar bem certinho. Agora, gente, eu vou colar com vocês um lado, as tirinhas, e vocês vão repetir o mesmo no outro, tá? Eu começo colando a menorzinha. Você pode fazer o inverso também, cola de trás para frente. Passo cola na beiradinha aqui. Ó, só lá na beiradinha. E vou ver o espaço que eu vou usar aqui. Eu vou me basear nesse outro aqui para ficar igual. Então, do mesmo jeito, vou tentar fazer o mais parecido possível com o outro lá, ó. Pegando aqui dessa nervurinha para baixo. Eu vou posicionar a minha tirinha com cuidado para a cola não passar ali por cima do preto, senão vai manchar. Depois é chato para limpar isso, com acetona sai, mas é chato. Então, melhor a gente fazer com cuidado. Deixa aqui e já vou para outra tirinha. Faço o mesmo, passo só, cola só lá na pontinha. E aqui eu vejo o espaço que eu quero deixar. E esse espaço aqui para mim tá bom. E vamos para a última. Mesmo processo. Passando cola só lá na pontinha. Ó, bem pouquinha mesmo. Tô usando o que tá ali no bico da cola.
Ó, aí você ajeita pra ficar quadradinho, do jeito que você acha que vai ficar mais bonitinho. Bem, agora, posicionei, já tá ali no lugar certo, agora sim, eu pego a cola e termino de passar na tirinha toda, ó. Com cuidado, é claro, a minha tá saindo bastante cola aqui. Tem que tomar cuidado pra não manchar. Vou até tirar um pouquinho. Ó, aí vou posicionando da mesma direção que ela está, ó. Vou posicionar aqui. Vou repetir o mesmo para todas as tirinhas, tá? E assim, nós vamos ter todas elas coladinhas direitinhas, tá? Ó. Bem fácil, né, gente? Bem, eu vou terminar de colar essa tirinha aqui e já volto. Depois, ó, mostrando aqui já pra vocês, é só cortar o excesso que ficar aqui. Tá? Vai ficar assim, desse jeito. Não tem problema, que vai vir uma base por cima e vai tampar aqui esse finalzinho. Ah, só uma dica. Pra fazer o outro lado, ó, você vai colocar, posicionar, olhando assim, ó, vendo a mesma direção que tá essa primeira tirinha ali, ó, você vai vir aqui e ver mais ou menos, olhando assim, dá pra você saber, perceber a mesma direção, tá bom? E vai dar certinho. Então, é isso, eu já volto com vocês. Bem, então aqui, ó, está o nosso tênisinho, já cortei os excessos de fio. E agora, nós vamos pra base, vamos repetir essa base. Primeira coisa que nós vamos fazer é achar aqui o meio novamente, fazer tudo o que fizemos da primeira vez. Eu vou voltar com vocês na quinta carreira, porque nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos a mais. Então, eu vou voltar só para mostrar, né, como é que vai ficar depois. Então, vocês podem voltar o vídeo lá no comecinho, fazer o mesmo, tá? As mesmas marcações, do mesmo jeitinho que nós fizemos essa primeira aqui, tá? Eu vou fazer aqui, quando eu concluir a minha quinta carreira, não corte o fio, tá, gente? Nós vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo para ficar um pouquinho mais altinho. Então, ao invés de 2 carreiras de 70 pontos lá para finalizar, nós vamos fazer 3 carreiras de 70 pontos. Eu já volto. Ah, eu só vou iniciar com vocês, que eu tenho que mostrar aqui, até tinha esquecido. A alcinha que nós vamos usar é essa aqui, ó, que ficou lá da carreira de ponto baixíssimo. A alcinha que ficou de fora, ó, tá vendo? Ela tá logo aqui à frente, você vai conseguir enxergar ela aí, ó. Pegamos assim, e aí, vamos prender o fio. Vou fazer uma corrente para servir como primeiro ponto baixo, repetindo tudo que já fizemos da primeira vez. Aí, já vem para a segunda alcinha, já vamos esconder o fio e, ó, fazer o nosso ponto baixo. Na terceira alcinha, mesma coisa que fizemos lá no início. Eu vou concluir aqui toda a minha base até a carreira 5 e já volto, tá? Ó, vai ficar assim, desse jeitinho. Fiz aqui o último pontinho da carreirinha 5, tá? Já fiz todas aquelas elevações, né? São 2 carreiras de elevações. E agora, vamos iniciar a carreirinha 6. No caso, eu venho dentro da minha correntinha que representa um ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo e inicio uma nova carreira, fazendo uma corrente representando o ponto baixo e seguindo com mais 68 pontos, totalizando 70, que eu já tinha 2, né? Então, sigo fazendo ponto sobre ponto, só isso, tá? E aqui, ó, a nossa carreirinha já tá rente aqui àquela
que nós fizemos primeiro. Então, nós vamos fazer mais uma só para dar uma alturinha melhor aqui para poder tampar aqui essa parte aqui de arremates que a gente deixou aqui para dentro, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Aqui na frente vão ficar aparecendo 4 carreirinhas de ponto baixo, tá? Eu já volto. E para finalizar, nós vamos fazer um arremate aqui que não vai aparecer que tem emendinha aqui, tá bom? Vou cortar o fio, puxa aqui direto, ó. Fiz o último ponto baixo, aí eu já puxo direto, viro. Vou entrar aqui no segundo ponto. No caso, meu primeiro ponto é aquela correntinha. Então, pula a correntinha, venho dentro das 2 alcinhas do segundo ponto, busco o fio aqui para a parte de dentro ali da sola. Volta aqui lá no último pontinho, ó, dentro daquele nozinho do ponto, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Nesse nozinho, eu vou entrar assim, ó, de baixo para cima, saindo no mesmo lugar que sai essa linha aqui, lá no meio do ponto, ó. Agora, eu puxo esse fio aqui para baixo, ó. Formamos aqui uma nova alcinha, que a gente vai puxar para regular o tamanho dela, para que fique do mesmo tamanho das outras. E esse fio aqui a gente traz um pouquinho mais para baixo, ó, e faz um nozinho. Se não tiver muito apertado aí, os seus pontos meus estão, ó. Deixa eu regular a laçadinha novamente. E vou tentar aqui pegar uma agulha mais fina, que aí eu consigo. Ó, vou entrar aqui, trazendo o fio aqui pra baixo, faço um nozinho e pronto. Agora é só cortar o excesso. Volto aqui com a minha base. Se você não tiver o pezinho molde, não tem problema, você dá aí um jeitinho, você vai conseguir fazer a colagem dessa segunda base, que eu vou fazer agora, ó. Vou colocar meu pezinho molde aqui, vou ajeitar toda a base, todo o sapatinho, para ver direitinho onde eu vou colar. E agora, nós vamos passar a cola somente aqui, ó, nessa primeira carreira de ponto baixo da base, somente aqui nessa pontinha, tá? Que se a gente passar na base toda, ela vai ficar muito, mas muito resistente, sabe? Bem desconfortável. Eu acho que fica desconfortável, fica bem dura. Então, vamos passar só aqui, nessa pontinha, no contorno todo da nossa base. Nós vamos fazer isso, tá? Só na última carreirinha. E depois que passou a colinha, você vai acomodar a base aqui, apertando para poder colar, né? Ó, pressionou, vai colar a sua base. Bem, eu vou fazer tudo isso aqui, tá? Passar colinha aqui, aqui, colar também, ajeita aqui o biquinho e faz aí a colagem. E eu já volto com a minha base, segunda base pronta. Pronta não, colada, tá, gente? Pronta ela já está. Eu já colei aqui a etiquetinha da frente, agora eu vou colar somente a etiquetinha na parte de trás. Deixa eu só conferir aqui, para ver aonde que eu vou colar aqui. Colando a etiquetinha, só passo cola aqui e aqui e já está ótimo, tá? Ó, então, você que gosta de colocar a de marca, aí você coloca aí a sua. Eu prefiro não usar assim de marca, gente, por conta de direitos, as coisas, então eu tenho bastante receio. Então, eu prefiro não usar. Colada da frente, colada aqui de trás, né, da linguetinha, ó. Eu acho que está ótimo. E para finalizarmos, de fato, vamos somente passar o cadarcinho. Lembrando que se você quiser pôr ilhós, você pode ficar à vontade, coloca aí no seu. Eu prefiro deixar assim, mais próximo do que a gente tem, né, de exemplo, do original. Bem, eu vou entrar aqui, ó, de furinho, de fora para dentro. Vou aqui, ó, colocar o pedacinho juntinho assim, puxo pra cima,
para dividir aqui e ficar do mesmo tamanho. Aí, vou endireitando aqui. Faço o xizinho. Venho aqui, ó, de fora pra dentro novamente. E aqui também. Ó, do mesmo modo. E no último, como eu sempre falo, pra tirar foto, você faz do mesmo jeito, ó. De fora pra dentro e já passa direto aqui na linguetinha, prendendo, ó, ela pra ficar no lugar, ficar armadinha, né, e não ficar caindo lá pra dentro. Assim que você precise preencher com algum tipo de papel, né, uma coisa assim. Mas se você for, quando você for colocar, nossa, até engasguei, mandar para cliente, você vem de dentro para fora, né, porque fica mais fácil dela dar o lacinho assim, tá bom? Mas como eu vou tirar fotos ainda, eu vou vir com o meu pedacinho de fora para dentro, igualzinho o outro. Esqueci de passar ali pela linguetinha de uma vez. Eu venho aqui na mesma direção que eu entrei, ó. E passo ali já pelo furinho ali do ponto. Ó, vai passar aqui direto. E o excesso de cadastro que ficar, eu vou esconder aqui pra dentro. Ó, nesse aqui eu já vou fazer passando direto. Ó, e assim fica o nosso tênisinho, ó, finalizado. Quem gosta de modelar, modele, né? Eu prefiro modelar todos os meus sapatinhos, mas tem alguns que não precisa, que, né, o caso daquele primeiro que eu fiz, eu vou até mostrar pra vocês. Ele ficou mas tão durinho que nem necessita de modelar. Então, esse aqui foi o primeiro que eu fiz, tá, gente? É o que eu fiz na linha Bela, todo ele na linha Bela. Então, ele está muito durinho, muito firminho mesmo. Mas esses aqui com o fio Bella Fashion, eles ficam firminho também, porém, um pouquinho menos, tá? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Se fizerem, marquem lá, me marquem no Instagram ou me manda lá no chat, ou o chat, o direct, né? Ou se quiserem, gente, eu vou amar também ver lá no grupo, para dar uma movimentada lá no grupo do Facebook. Eu deixo na descrição do vídeo o link. Digo aqui mais uma vez para vocês, lembro que tá aqui na descrição do vídeo o link dos grupos que eu tenho, tá? Então você pode postar em qualquer um dos dois esses trabalhinhos feitos através das minhas aulas. Eu vou amar ver. Beijos, beijos, beijos e até uma próxima aulinha.